Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula de Geografia para o sexto ano. Hoje nós vamos falar, sobre relações entre componentes físicos naturais, especificamente sobre ilhas, oceanos e mares. A parte 2 do conteúdo passado. Antes de começar, vamos relembrar o conteúdo passado? No conteúdo passado eu falei sobre os continentes, são terras emersas, mas no sentido de proporção e extensão territorial, grandes terras emersas em meio aos oceanos, certo? Eu falei que existem 6 continentes: continente americano, continente europeu, continente asiático, Oceania, a África e a Antártida. Até aí, ok. Mas ficou faltando nós falarmos sobre uma visão eurocêntrica que existe e que às vezes é muito estudada ainda em sala de aula, que é sobre a questão de velho mundo, novo mundo, novíssimo mundo. Professor, o que seria o velho mundo, novíssimo mundo? Certo. Por ser uma visão eurocêntrica, claro, partiu dos europeus, ok? Então, o velho mundo seria a Euroásia, que é a junção do continente europeu com o continente asiático, como vocês podem ver, porque não há uma separação. A separação que existe é uma divisão natural, que é os Montes Urais, que divide a Europa da Ásia, ok? Então, por isso que eles englobam como se fosse um continente só, Euroásia. E a África. Isso seria para eles a visão de velho mundo. Esse termo é usado pelos europeus para colocá-los como o berço das civilizações mais antigas do mundo. Não deixa de ser, infelizmente, Porque houve depois o processo de expansão territorial pelo nosso planeta e aí, entre aspas, foi descoberto que na realidade foi ocupado, os outros territórios que existiam por europeus, por também alguns asiáticos, que colocaram como se fosse um novo mundo, como se tivessem acabado de descobrir um novo mundo, sendo que na verdade não, esse mundo ele já existia, no caso do continente americano, ele já existiam civilizações também antigas, ou seja, não são apenas as civilizações da África, da Europa, da Ásia que são as mais antigas do mundo, não, existiam também civilizações antigas no continente americano. Mas enfim, foi denominado continente americano, logo depois, no século XV, como o Novo Mundo, certo? Formado pelo continente americano e ocupa 28% das terras emersas. E mais tarde, com a exploração de James Cook, do Reino Unido, ele, entre aspas, também descobriu, que na realidade não descobriu, ele ocupou o continente da Oceania e começou a ser chamado de Novíssimo Mundo. É constituído pela Oceania, composto pela Austrália e suas diversas ilhas. Lembrando que a Oceania tem centenas de ilhas, ocupa 6% das terras emersas do planeta. É o menor continente. Então, como vocês estão vendo aí, velho mundo, continente europeu, asiático e africano. Novo mundo seria o continente americano, porque foi ocupado depois, no século XV. E novíssimo mundo, o continente da Oceania. Vamos adiante. Aqui eu trouxe para gente algumas características dos continentes, um exercício rápido para a gente praticar, ok? Escreva a seguir a qual continente corresponde cada característica. Letra A, o continente mais extenso no sentido norte-sul. Gente, qual é o único continente que é extenso no sentido do norte, ali no Ártico,
até o sul. Com certeza é o continente americano, ok? Nenhum outro continente é mais extenso no sentido norte-sul, ou seja, sentido latitudinal do nosso planeta. B. A maioria dos seus países são formados por ilhas. Óbvio que seria aí o quê? A Oceania, como eu acabei de falar para vocês. A Oceania é um continente que tem centenas de ilhas, ok? B, letra C, desculpa. Possui a maior população e a maior extensão territorial. Onde eu vou encontrar a maior população do planeta? No continente asiático. E o continente asiático, consequentemente, é o continente mais extenso do planeta. Não significa que ele seja o mais povoado, certo? Então, o continente asiático. Letra D, por causa das suas temperaturas extremas, não possui população fixa. Se é temperatura extremas, frio, e que não tem população fixa, estou falando do continente da Antártida. Letra E, tem o maior número de países e uma grande diversidade étnica e natural. Com certeza, sem dúvida nenhuma, estou falando do continente africano. A gente até confunde a África como se a África fosse uma só, e na verdade existem várias Áfricas no plural. Então vamos continuar. Hoje o que nós vamos aprender é a mesma habilidade da semana passada, analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base nas distribuições dos componentes físicos naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo, no caso especificamente do mundo. Nosso objeto de conhecimento eu já comentei com vocês. Esse conteúdo vocês irão encontrar na unidade 3, capítulos 7 e 8, certo? A partir da página 89, onde ele vai tratar de ilhas. Então vamos lá, o que são ilhas, pessoal? Ilhas são porções de terras emersas, certo? Cercadas de água por todos os lados. A ilha é só ilha cercada por água de oceano? Não. A ilha ela pode ser cercada tanto pelo mar, como pode ser cercada por um oceano, como pode ser cercada por rios, que são ilhas fluviais, como também pode ser cercada por um lago, certo? Que vai depositando sedimentos e aí formam ilhas no meio do lago, que são ilhas lacustres. Um conjunto de ilhas irá formar, no caso aí, um arquipélago. Então, o que é arquipélago? É um conjunto de ilhas próximas uma das outras, certo? Além de ser um conjunto de ilhas, essas ilhas elas precisam ser próximas uma das outras, como nós temos aqui o arquipélago de Fernando de Noronha. Mas tem um arquipélago especial, que é o arquipélago japonês, ok? O Japão, ele é composto de centenas de ilhas, sendo que existem 5 principais ilhas, que é Honshu, Shikoku, né? Kyushu, Hokkaido e Sakhalina. A capital do Japão, no caso Tóquio, ele fica na ilha de Honshu. Então, o Japão, ele não é especificamente um território continental. Ele é uma ilha, certo? Ele é um arquipélago. Mas o que define o tamanho de uma ilha? Existe uma convenção por alguns estudiosos, aliás, muitos estudiosos, que definiram o que seria o tamanho de uma ilha. Aqueles territórios que tiverem um tamanho da Austrália, né, que fica no continente da Oceania, que é a terra emersa de maior extensão do continente da Oceania, seria um continente. Se tivesse o tamanho ou maior que o tamanho da Austrália, seria considerado continente. Porém, aquelas terras emersas que tivessem o tamanho da Groenlândia, nessa foto aqui à direita, ok? Groenlândia é um
é uma faixa de terra que fica no Polo Norte, né, no Ártico, coberta de gelo. E ela é, no caso, 2 vezes ou 3 vezes, se eu não me engano, menor que a própria Austrália. Então, aquelas que tivessem, é a maior ilha do mundo, né? Se perguntar para vocês qual a maior ilha do mundo que nós temos, é a Groenlândia. É um território que pertence à Dinamarca, inclusive. Então, essa ilha aqui, no caso, se essa terra imersa tiver o tamanho da Groenlândia, ou menor que a Groenlândia, seria, né, no caso, denominado de ilha e não continente. Então vocês entenderam, né? A comparação aí, como é que se define o tamanho. Vamos adiante. Os tipos de ilha. Existem vários tipos de ilha. Nós temos ilhas continentais, ok? Aquelas que se formam a partir de um continente, mas com o passar dos anos, com erosão, certo? No continente, do mar contra o continente, algumas faixas de terras elas se separam do continente e formam uma ilha, certo? Então essas são chamadas ilhas continentais. Elas são formadas ao longo do tempo. No caso, um exemplo clássico que nós temos de ilha continental aqui no Brasil, que é próximo, né, do nosso estado, é a ilha de São Luís do Maranhão. Mas também tem Santa Catarina, que é uma ilha, ok? No caso, Santa Catarina não. Florianópolis, que é uma ilha de Santa Catarina, perdão. Também é uma ilha continental que foi formada por conta da erosão do mar contra o continente. Então são ilhas próximas do continente, que faziam parte do continente, mas com o tempo elas o mar foi entrando e separando essa faixa de terra do continente. Ilha vulcânica. Ilha vulcânica, o nome já diz, são aquelas formadas pela consolidação do material magmático em regiões oceânicas, então elas nascem no meio do oceano, certo? Algumas falhas existem no oceano, veja, assim como existem relevo na litosfera, existem relevos no oceano, certo? No assoalho dos oceanos. E aí, se existe alguma falha e que há um extravasamento da lava vulcânica, certo? E aí, com o passar do tempo, essa lava ela vai extravasando, vai resfriando, porque entra em contato com a água e vai extravasando novamente, vai resfriando, porque entra em contato com a água, até ela ficar emersa, né? Até ela surgir, aparecer no meio do oceano. Então, são aquelas formadas pela consolidação do material magmático em regiões oceânicas, através da atividade de vulcões marinhos ou pelos diferentes contatos entre placas tectônicas. Aí a gente tem uma ilha vulcânica que fica na Itália. Tem várias ilhas vulcânicas na região da Itália, por ser uma região de bastante instabilidade. Isso que eu queria dizer para vocês. Nós temos também ilhas fluviais, o nome já diz, são aquelas que se formam quando uma área é cercada por 2 rios, veja bem, uma área cercada por 2 rios, certo? Ou por 2 canais de um mesmo rio. E aí, isolando uma área do ambiente ao seu redor. Esse é o caso da ilha do Bananal, gente. Ilha maravilhosa, linda, né? Cercada pelos rios do Araguaia e de Javaés, né? Em Goiás, que é considerada a maior ilha fluvial do planeta. Onde fica essa ilha? No Brasil, claro. A ilha do Bananal. Imagina uma ilha fluvial cercada de água doce. Uma perfeição, não é verdade? Então, ilhas fluviais são ilhas formadas por 2 rios, né, que cercam uma área que fica imersa.
Bom, vamos falar agora sobre oceanos e mares. Existe uma discussão sobre o que é oceano e o que é mar, né? Vamos aqui entender um pouco melhor. Os oceanos podem ser definidos como imensos corpos d'água salgada que ocupam as depressões da superfície da crosta terrestre em nosso planeta. Eles constituem mais de 97% de toda a água que existe no globo, sendo essenciais para o equilíbrio entre a vida na Terra e a vida marinha. Por que os oceanos são essenciais para o equilíbrio na vida na Terra? Primeiro, há um estudo que diz que a maior parte do oxigênio deriva das fotossíntese das algas marinhas, ok? Mas além disso, o mar ele absorve mais calor que os continentes. Então, essa absorção do calor mantém a vida e o equilíbrio na Terra, né? Porque mantém a Terra aquecida. E sobre mares? O que são mares? Mares, essa expressão significa regiões ou partes dos oceanos que se encontram nas proximidades dos continentes. Em alguns casos, eles se estabelecem no interior dos mesmos. Às vezes, o mar ele entra, dentro do continente, como por exemplo, mares fechados, que nós temos um exemplo de mar fechado, o Mar Cáspio. Na verdade, o Mar Cáspio ele é considerado mar devido à salinidade das águas dele. Porém, o Mar Cáspio ele é formado por um lago, por água doce, mas por ter salinidade alta, ele é considerado mar, que fica no centro do continente asiático. Mas tem também o Mar Morto, também, que é um mar fechado. Nós temos mares abertos, como é o Mar do Norte, que fica na região do Ártico. E nós temos aqueles mares que entram dentro dos continentes, como por exemplo o Mar Mediterrâneo. Bom, as correntes marítimas, isso é importante. Deixa eu definir. A diferença entre oceano e mares significa o tamanho, certo? E eles delimitam em torno de 500 milhas. Então, se você está no continente, no litoral, a 500 milhas do mar adentro do mar adentro é mar, no caso, Passando de 500 milhas, você já estaria no oceano, certo? E também uma outra diferença é que o mar faz parte de um determinado território. Por exemplo, nós temos o mar que faz parte do território brasileiro e que é do Oceano Atlântico, no caso. Correntes marítimas, que auxiliam... o que são correntes marítimas, Correntes marítimas são que nem rios. Rios também eles não correm para algum lugar, na verdade, tem a correnteza do rio. Também no mar foi descoberto que existem correntezas. Como eles descobriram que o mar possui correntezas? Como vocês estão vendo aí no mapa. Simplesmente em 1992, certo? Uma embarcação que saiu de Hong Kong deixou cair, ia em direção aos Estados Unidos, deixou cair centenas de patinho de plástico. E eles perceberam, com o passar dos anos, que esses patinhos de plásticos, eles foram se deslocando por diversas regiões do planeta. E aí eles perceberam, opa, existe também corrente marítima. Existe, no caso, corrente, de águas no mar, que são as correntes marítimas. Essas correntes auxiliam na formação de precipitação devido à evaporação das águas em todo o mundo, além de contribuírem para as dinâmicas climáticas. As correntes marítimas contribuem para as dinâmicas climáticas. Me dá um exemplo. Um dos exemplos é a corrente de Humboldt, que vai desde o sul do Chile, em direção à linha do Equador. Essa corrente de Humboldt, ela é fria, uma corrente naturalmente fria. Porém, quando ela esquenta
quando ela esquenta, ocorre fenômenos como o fenômeno La Niña, né, que deixa o sul, por exemplo, brasileiro com mais chuvas e o norte, o nordeste com, no caso o nordeste especificamente, com seca durante o ano. Além disso, ele leva cardumes de peixe para a região próximo do Peru. Isso é um exemplo. Outro exemplo é que quando as águas se aquecem, certo? Existe uma questão da física mesmo, natural da água. Quando as águas elas irão se aquecer especificamente próximas às linhas do Equador, como vocês estão vendo aqui, as correntes mais quentes estão em linha vermelhas, ok? Estão próximas à linha do Equador. Essas correntes mais quentes irão gerar chuvas, certo? Elas gerarão chuvas durante o ano todo. As correntes mais frias, não. Na verdade, as correntes mais frias, que são essas de azul, elas irão sugar a umidade do continente, ok? E elas irão em direção, é claro, às regiões mais quentes, porque assim como o ar, a água também, ela vai de uma região de alta pressão para baixa pressão, fica como se fosse uma corrente convectiva. É por isso, por exemplo, que as tartarugas, elas gostam de uma água mais quentinha, então elas vão migrando na região da Austrália, também aqui na região do sul do continente asiático, na região da África, até chegar no Brasil, na parte mais quente. Enquanto que baleias, focas, leões marinhos, eles gostam, claro, de um mar mais gelado. Eles irão se concentrar principalmente no Polo Norte, onde há um mar mais frio, certo? Por conta das correntezas. Sem contar a questão da salinidade, gente. A salinidade, ela interfere também nas correntes marítimas, certo? Claro que nos polos a salinidade ela é o quê? Ela é menor, portanto o mar ela se torna menos denso, certo? Enquanto que próximo aos trópicos a salinidade ela vai ser maior, o que torna o mar mais denso, ok? E isso vai influenciar nas dinâmicas do planeta, vai gerar, por exemplo, fenômenos climáticos como tufões e furacões. Bom, vamos falar rapidamente sobre os oceanos, ok? Nós temos, no caso, 5 oceanos. O Oceano Pacífico, que é o maior oceano de todos, né? Possui variedade climática, por quê? Porque o Oceano Pacífico, ele fica a oeste da América, do continente americano, ele fica, né, também, no caso, a leste do continente asiático, também pega aqui um pouco da Austrália e sul da Austrália. Então, tem maior variedade climática, ok? Porque ele pega tanto o norte, um mar mais frio, um oceano mais frio, com águas mais frias, e o sul também mais frio. Nós temos o Atlântico, que é o divisor dos continentes, né? Um divisor dos continentes, do continente americano e do continente europeu e africano, o continente Atlântico. Também é o continente que banha todo o litoral brasileiro. A linha do Equador faz com que se divide o Atlântico em dois, Atlântico Norte e Atlântico Sul. Claro que Atlântico Norte fica acima da linha do Equador e Atlântico Sul fica abaixo da linha do Equador. Nós temos o Oceano Índico, que a maior parte dele fica no hemisfério sul, como vocês estão vendo, só uma pequena parte fica acima da linha do Equador, certo? E fica principalmente no sul da Ásia, como vocês estão vendo, se localiza no sul da Ásia. E por se localizar no sul da Ásia, é um oceano onde vai se encontrar na costa
do litoral, né, do continente asiático, uma maior densidade populacional, ok? Uma maior densidade populacional, no caso, densidade demográfica. Nós temos o glacial antártico. O glacial antártico, ele é a união de 3 oceanos, tanto do Oceano Índico, como do Oceano Atlântico e como do Oceano Pacífico, certo? Também é conhecido como Oceano Austral. Claro que por estar próximo do continente antártico, as águas são com menos salinidade e são mais frias, ok? E o Oceano Glacial Ártico, que fica ao norte, né, no Polo Norte, as águas são mais congeladas e tem as temperaturas mais baixas do planeta, além de ter também uma menor salinidade. Sobre os usos dos oceanos, para finalizar, nós utilizamos os oceanos para várias atividades, como pesca, né? Nós temos tanto a pesca artesanal, que é aquela feita pelo o pescador mesmo, que vai com o seu próprio barco, com a sua própria rede, certo? Que nós temos muito aqui no Brasil. Nós temos a pesca, eu coloquei pesca marinha, mas na verdade é pesca industrial, certo, gente? Que é praticada tanto pelo Chile, que pega cardumes imensos de peixes, como também praticado principalmente por países do Extremo Oriente, como no Japão, por exemplo. O Japão tem navios e uma indústria da pesca muito grande. Então, eles pescam enormes cardumes de peixes para o comércio, tanto nacional como também, principalmente, como exportação, certo? Também é utilizado para produzir sal marinho, no caso, né? Também exploração de petróleo e gás natural. Vale lembrar que um dos maiores problemas, ou no caso, o maior problema de contaminação dos oceanos não seja nem tanto o lixo, mas a exploração do petróleo, porque há vazamento de petróleo durante essa exploração no meio dos oceanos. E eu trouxe aí uma novidade, que entre aspas é novidade, mas não é, que é a produção de energia alternativa utilizando o mar, né? Aqui você vê uma engenharia que é de onda motriz, que tenta gerar energia elétrica por meio das ondas do mar, certo? Também existe uma forma de gerar energia por meio de oscilação das marés e também por convecção do mar, né? Nós já sabemos que a água quente, por ser menos densa, ela desce, ela sobe, e a água fria, por ser mais densa, ela desce. Então há um movimento de convecção. Vamos à nossa atividade, uma pergunta aqui para a gente só mesmo praticar. Os oceanos estão em constante movimento e as correntes marinhas causam grande impacto no clima do planeta, pois transportam águas quentes e frias por todas as partes do globo, né? Sobre mares e oceanos é correto afirmar. Letra A, o Oceano Índico é o segundo maior oceano e o mais frio devido à sua localização. Claro que o oceano mais frio é o Oceano Glacial Ártico e o Índico não é o segundo maior do planeta, então está errado. A questão pede a correta. Letra B, mares e oceanos são sinônimos. Está completamente errado, né? Mar, ele tem um tamanho específico, oceano não. O oceano é uma grande extensão de águas, certo? Salgada, pois ambos têm a mesma profundidade. Também não faz sentido. Letra C. A posição geográfica dos oceanos não influenciam na temperatura das suas águas. Pelo contrário, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente as águas serão. Letra D. O Oceano Pacífico é o maior do globo. Correto. Cobre mais de 1/3 da superfície do planeta.
Vamos deixar essa de lado para ver se a letra E tem algum erro. Letra E, a quantidade de água existente nos oceanos equivale à água encontrada nos rios e lagos. Opa, tem nem como, né? 90% das águas, elas são encontradas no oceano. Os rios e lagos têm uma quantidade muito menor do que a dos oceanos, então a resposta correta é a letra D. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe até uma próxima oportunidade.